Bem-vindos ao podcast Cantos e Encantos, onde o lar é protagonista das nossas vidas. E hoje eu estou com uma pessoa super especial, que ela está, inclusive, dentro dos seus lares, diariamente, que é uma apresentadora de TV chamada Carla Begé. Adorei a apresentação! Alegria, amei essa apresentação, né, Rosângela? Que prazer enorme estar aqui com você, a gente poder estar no teu podcast, muito feliz. Por incrível que pareça, é a minha primeira vez dando uma entrevista num podcast. Primeira vez. Nossa, agora fui lá, olha, lá atrás, você me entrevistava, eu ficava toda nervosa. Eu lembro. Nossa, vamos lá. Eu quero falar um pouco quem é a Carla Begé para os nossos, digamos, seguidores, tá? E é interessante essa coisa de você entrevistar, mas ser entrevistada, a gente se coloca no lugar da outra, né? Porque a gente sente esse mesmo sentimento que vocês sentem quando estão ali sendo entrevistadas por mim. Como você falou, eu estou na casa das pessoas diariamente, há muitos anos. Mas muitas pessoas ficam sempre, nossa, e a Carla? A Carla que está na minha casa, está no meu lar, e como é a Carla no lar dela? E aqui, Rosângela, no teu podcast, a gente tem essa oportunidade de mostrar justamente o quanto que é importante a gente se sentir bem no nosso lar, na nossa casa. E eu acho que isso realmente faz a diferença, sabe? Quando eu te escuto no teu podcast, porque eu sou sua seguidora, eu amo os conteúdos que você traz para cá, eu me sinto exatamente fazendo um reflexo realmente do que nós somos, né? Do que nós queremos para a gente. E eu acho que você foi muito feliz com a ideia e a criação do teu podcast, que é exatamente mostrar para a gente a importância desse lar, da nossa casa, do cuidado. E é interessante porque a pandemia mostrou isso para a gente, né, Rosângela? Olha, eu tenho colocado muito aqui na mesa, Carla, pessoas que ajudam ao nosso lar ficar mais harmônico. Digamos, o lar, ela não é uma casa, não é só tijolo. A casa, ela tem a ver com o cheiro, com o sensorial, com as emoções. E a gente coloca aqui terapeuta. Hoje eu tive com advogada especializada em família. A gente gravou também hoje, porque o nosso podcast, eu gravo e a gente deixa preparado aí para fazer semana seguinte. Então, eu tenho conversado com muita gente que está realmente com base. E Jean, nós vamos te fechar. Eu ia pedir para tu fechar, que senão vai. Continua aqui, viu? Tá. Continua aqui comigo, Carla. Então, a gente está o tempo todo pensando onde que eu posso melhorar esse lar, tá? E aí eu quero falar da Carla dentro dos lares, porque todo dia você está junto com a gente. Eu olho a Carla todo dia, a Carla faz receita, a Carla traz novidades, a Carla ela é um exemplo de mulher. Hoje a Carla é pré-candidata, então eu quero saber essa linha do tempo. Eu quero que você me conte primeiro como foi que você veio parar na TV e por que a TV. Me conta. Eu sempre quis ser jornalista, né? Eu sempre gostei muito de televisão. Eu lembro que eu era criança e eu ficava o tempo todo na frente da televisão. E aí eu pegava ali o controle da televisão e eu ficava na frente do espelho. E eu ficava cantando. Eu queria ser jornalista e cantora. Mas aí não deu para ser cantora. Mas é interessante porque o meu filho, eu acho que na minha barriga eu ficava cantando, né? E aí eu encenava muito na frente do espelho. E meu filho é cantor, né? Então, assim, legal. Eu acho que tem muito a ver mesmo com a nossa identidade, né? E é interessante essa coisa da maternidade, né? E ele eu acho que... Porque na minha barriga, né, eu fui mãe muito jovem, então eu tinha 18 anos, 17 anos quando eu engravidei. Então, nossa, uma criança. Uma menina, né? E aí, quando eu engravidei dele, eu acho que de tanto eu ter vontade de ser cantora... O menino veio cantor. Hoje ele canta muito bem. Hoje ele mora em São Paulo, né? Tá com uma carreira maravilhosa, investindo nele. Ele é publicitário também. E ele falou: mãe, eu quero seguir o meu caminho. Eu, como mãe, dou todo o apoio do mundo, né? Porque eu acho que é importante a gente entender que os nossos filhos, eles são nossos, mas eles são do mundo. Eles crescem para poder construir as histórias deles, né? Então a gente precisa apoiar. Então, eu sou aquela mãe apoiadora para tudo.
A gente dá os conselhos, a gente vai lá, olha, tem que ser assim e tal, mas a gente precisa fazer uma educação, a gente precisa conversar com os nossos filhos e fazer com que eles sejam nossos amigos. Então, eu sempre tive muita vontade de ser apresentadora, mas aí o que aconteceu na minha vida? Muito diferente do que acontece com outras mulheres. Eu casei, Rosângela, eu só tinha 17 anos de idade. Então, eu casei praticamente com o meu primeiro namorado. Então, assim, para mim, aquele sonho, né, de ser uma jornalista, uma apresentadora, era algo muito distante, né? Para a gente aquilo era muito distante. Eu olhava para as apresentadoras na televisão e eu dizia, eu quero ser igual elas, mas isso aqui é algo muito impossível, praticamente impossível. Então, eu nunca imaginava que eu conseguiria ser uma apresentadora de TV. Eu sabia que eu queria ser, mas eu não tinha essa dimensão de que esse sonho pudesse se tornar realidade. Então, o meu processo foi diferente. Eu casei muito jovem, passei 7 anos casada com o pai do meu filho, sofri violência doméstica na juventude e muitas mulheres da minha faixa etária também vivenciaram essa violência. Antigamente, aquele discurso que existia que em briga de marido e mulher não se mete a colher, a gente recebia outros tipos de conselhos, né, para perdurar ali no relacionamento. Então, eu passei muitos anos da minha vida vivendo essa violência doméstica, né? E aí, quando eu me separei, eu já tinha 25, 26 anos, né? E por incrível que pareça, nessa época que eu me separei, aí sim eu fui começar a viver os sonhos. A viver os sonhos e assim, aquilo que eu não vivi na juventude, porque na juventude o que muitas mulheres fazem, o que muitas pessoas tiveram a oportunidade de fazer é brincar, é curtir, é namorar, é viajar, é paquerar, e nada disso aconteceu comigo, porque eu casei muito jovem. Né? Você virou, digamos, você fez o contrário. Depois que você separou, que você começou a viver suas... E aí, olha a ironia do destino. Aí eu me separei, né? Foi muito difícil essa separação, porque eu tive que fazer denúncia para poder sair de um relacionamento abusivo. E meu filho, ele tem consequências até hoje, porque ele via essa situação de violência, então ele cresceu com isso. Então foi algo realmente muito difícil para mim, porque eu procurava apoio e eu não tinha. Se na época que eu sofria a violência doméstica, né, a gente tivesse as políticas públicas como a gente tem hoje, com certeza... Era diferente. Era diferente, mas não tinha. Mas que bom que eu consegui sair disso, né? E aí, quando eu me separei, eu fui, recomeçar a minha vida. Mas eu já era uma mulher de 25, 26 anos. E naquela época, 25, 26 anos, já era bem velha. Já era bem velha. A pessoa já, talvez nem consiga mais. Nem consiga mais. Mais ou menos isso, né? É impressionante. Mas olha só o que aconteceu comigo. Eu acabei me relacionando com outra pessoa. Super jovem, criança, 25 anos, né? 26 anos. E aí, o que acontece na minha cabeça, por eu ter sofrido tanto o primeiro relacionamento, que foi praticamente meu primeiro relacionamento de namoro e casamento, aí agora eu tenho um príncipe na minha vida, porque tudo aquilo que eu não vivia, né, tudo que eu passei a levar para aquele novo relacionamento. E aí vem todas aquela as expectativas, do romantizar aquela relação. Encontrei o homem da minha vida, isso é tudo, e me entreguei totalmente. Usava um DIU e engravidei da Luísla. Olha só. Ela para Luísla vir. Então, você imagina o que foi aquilo tudo para mim. Porque eu vinha de um relacionamento onde eu sofri bastante. E aí, na minha cabeça, eu ficava sempre achando que para eu ter outro filho, eu teria que me casar. A minha ex-sogra evangélica colocava muito assim na minha cabeça, falava muito sobre a questão de não ir para o céu, aquelas situações de que a Bíblia mostra, porque a Bíblia ela tem várias interpretações. E hoje eu entendo muito bem, né, porque eu sou uma mulher que tenho muita fé em Deus. E eu leio muito a Bíblia.
E hoje eu entendo que pessoas interpretam a Bíblia de diversas formas. Então, a interpretação que vinha para mim naquela época é exatamente isso. Você tem que casar até o final da sua vida e tem que aguentar todas essas agressões. Nossa, né? Porque você tem que passar por isso. Porque o problema aí não é ele, é você. Você que tem que mudar, você que tem que fazer coisas diferentes, porque você tem que aguentar isso. Então, eu tinha muito isso na minha cabeça. Era uma confusão muito grande que eu tinha, né? E aí, quando eu engravidei da Luísla, para mim foi um choque muito grande. Porque eu vou ter outro filho de um relacionamento que não é um casamento, porque não era um casamento. Confuso. Fiquei muito confusa, porque aquele homem que para mim era um príncipe, aos poucos foi se mostrando que eu era apenas mais uma mulher para ele, que não era a mulher que ele queria para ser a esposa, mas eu era só uma namorada, dentre outras que ele tinha também, e eu fui viver um relacionamento e mãe solo praticamente, embora ele seja muito presente na vida da minha filha, né? E apesar de não ter dado certo o nosso relacionamento, mas eu me dou muito bem, né? Então, tipo assim, cumpre o papel de pai, né? Mas não era o papel do homem da minha vida, aquele homem que eu queria. Que sonhava, então, né? Então, eu fui mãe solo. Então, eu tive uma gravidez solo, eu me separei. Depois, a gente tentou voltar, até porque a Luísla nasceu, e quando ela nasceu, a cara dele... A mãe, quando olhou, a avó disse, meu Deus, a menina é... Então, vem aquele fruto, vem um ser que vem ali, né? Então, a gente tentou... juntar, a gente já havia se separado para a gente poder criar a nossa filha juntos. Mas ali existia duas pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, e aí não deu certo o relacionamento. E você seguiu? E aí eu segui o meu caminho, Rosângela. Então, aí tu já nessa idade, aí tu já estava com quantos anos? Aos 30 anos de idade, né? Aí era quase, olha, senhorinha. Eu passei 3 anos nesse... A pessoa pensava, é uma senhorinha. Não, aí eu passei 3 anos nesse relacionamento, vivendo com o pai da minha filha, né? Então, a gente viveu 3 anos juntos. Então, já se foram aí mais 3 anos, né? De 25, 26, 27, 28, 29. Quando não deu certo, aí veio aquele start. Meu Deus, e agora? Eu tenho que pensar em mim. Pra você ter ideia, Rosângela, na época foi tudo tão confuso na minha cabeça que eu quis logo fazer a cirurgia para poder não ter mais filhos. Porque eu me cobrava muito, eu dizia, eu já tenho um filho de um pai, uma filha de outro pai. E eu não quero ter mais um filho com outro homem. Olha a cabeça. Olha a minha cabeça. Era a forma que... A cultura, né? A não cultura machista, né? Assim, chega dói. Chega dói, né? Porque eu, muito jovem, fiz a opção de não ter... fez aquela laqueadura. A laqueadura, né? E aí, para você ver o quanto que nós mulheres, né, sofremos. Porque eu até gostaria... Hoje, eu sou casada e eu gostaria muito de ter tido filho. Mas aí, eu fiz essa opção. Né? Mas porque estava machucada. Estava machucada. E muitas vezes, a gente faz opções nas nossas vidas e a gente não entende. Mas é muito do nosso psicológico. São as experiências. Na verdade, Carla, nós somos as nossas experiências. As nossas experiências. Então, você vai formando uma ideia... E aí você vai criando cascas. Exatamente. E aí vai tomando decisões, essas decisões vão te levando para algum lugar que muitas vezes esse lugar não é o que você sonhou e te leva para mais cascas, você vai se fechando. Mas aí eu tenho certeza que você foi desabrochar. Me conta mais. Me conta a história da Carla. Aí você vê lá a linha do tempo, né? Tá. Uma menina... Eu tô adorando conhecer a Carla, porque assim, Carla, a gente se conhece muito da Carla Sucesso. A gente vê, tô falando, quem segue a gente aqui... Segue a Carla, com certeza, e conhece a Carla da TV, porque você está dentro dos nossos lares há muito tempo. Então, a gente só vê a Carla Sucesso, a Carla linda. A gente não imagina tudo que a Carla passou. Ninguém sabe. Essa história, a gente já almoçou, a gente já tomou vários cafés, a gente já teve muita oportunidade de sentar junto, mas a gente nunca falou sobre isso. Né? Olha que legal. Porque a gente fala sobre tantas outras coisas, né? A gente tem tanta coisa para trocar. Que a gente acaba não falando e sobre é bom isso. Conhecer. E eu acho que pouco eu falei sobre
sobre isso da minha vida? Apenas as pessoas que me conhecem já, Uhum. né, que acompanham a minha história, que sabem tudo isso que eu passei, né? Uhum. Mas é muito interessante, Rosângela, porque é como eu falei para vocês, eu fiz aquele caminho inverso, né? Então, casei com 17 anos. Quando eu saí dessa fase de relacionamento, eu já tinha ali 29 anos. Então, foram anos vivendo ao lado de um homem, né? Uhum. Você não Sete tá, com você um, não, você três não com foi aí. outro. Então, eu não tive a oportunidade, né? Eu digo a oportunidade porque a vida é feita de escolhas e naquela época eu fiz essas escolhas. São escolhas que a gente faz, mas que hoje eu vejo assim, eu não tive a oportunidade de viver a minha juventude, de fazer coisas que eu poderia ter feito, que hoje eu vejo, por exemplo. Hoje eu vejo as mulheres cada vez mais estudando, trabalhando e falando num casamento, um relacionamento, a maternidade mais tarde, né? Você vai vivendo etapas. A Etapas. adolescência está se esticando, Pronto. né? A adolescência está se esticando, a juventude também. E aí você vê, por exemplo, os meus filhos se formaram bem jovens, né? Então, assim, meu filho se formou bem jovem, minha filha já é formada em psicologia, já está fazendo outra faculdade de medicina, já está no 4º período e ela só tem 25 anos. Uhum. Então, você imagina que eu entrei na faculdade aos 30 anos. Então, eu fui quando eu realmente disse assim, agora... É minha vez. É minha vez, agora eu vou cuidar de mim. Não quero mais saber de relacionamento, eu não já quero mais passada, não quero mais isso para mim, agora eu vou estudar. Porque quando a gente vive a dois, a gente tem ali a gente tende a viver a vida do outro, né? Então, assim, eu passei anos vivendo muito mais a vida do relacionamento do que a minha própria vida. Então, eu disse, agora é hora de eu cuidar de mim. E aí foi quando me deu esse start, que eu saí desse 2º relacionamento, eu disse, agora eu vou estudar. E aí eu fui fazer faculdade de serviço social. Não voltou para o sonho. Como disse, assim, Carla? Agora, eu não te vejo. Olha como... Vamos lá. Eu tenho uma história do Jobs que ele fala que os pontos, a gente só liga eles olhando para trás, não para frente. É isso mesmo. E aí você está falando aí, e eu lembrei que hoje você faz um lado social, assistência social, te ajudou ao que você está fazendo hoje. Ao que eu faço hoje, para você ver como é que é o destino, gente. Mas me conta, vamos lá para a linha do tempo, Deus que eu tô aqui, né? Porque, eu tô aqui assim, querendo saber, tu concluiu este curso de assistência social? Não concluí. Olha como é que foi interessante essa história, você vai ficar impressionada como tudo aconteceu. Por isso que eu digo assim, Deus é perfeito, Ele coloca as pessoas, as coisas, tudo no tempo certo. Às vezes a gente não entende, sabe, Rosângela, as coisas nas nossas vidas, mas eu acredito muito em Deus, no nosso destino, no que Ele quer pra gente poder ter calma, porque tudo vai dar certo. Então, eu sempre quis ser apresentadora de TV, mas era algo muito distante. E aí, quando eu fui fazer faculdade, eu entrei numa faculdade particular, que só existiam 2 cursos, administração e serviço social. E eu, naquela condição de ter vivido toda aquela situação de violência, ter toda essa experiência, eu digo, poxa, eu quero ser assistente social, eu quero ajudar outras pessoas também. Eu queria ser jornalista, mas eu achava que era um sonho distante, porque não tinha a única faculdade de jornalismo que a gente tinha era a Universidade Federal. Então, imagina, eu muitos anos sem estudar, e eu fui me preparar para fazer um vestibular, então... Eu entrei logo para fazer serviço social. Por quê? Porque eu queria estudar. Eu disse, não, agora eu tenho que pensar em mim. Eu preciso criar os meus 2 filhos. Eu sou mãe solo, eles dependem de mim. Então, eu vou entrar numa faculdade. Então, entre a administração de empresas e serviço social, eu me identifiquei muito mais com serviço social. E aí, Rosângela, uma faculdade particular lançou o curso de psicologia e jornalismo. E aí tu migrou. E aí eu fui me inscrever nessa faculdade para poder... Eu disse, não, mas eu quero ser jornalista. É meu sonho. Eu não posso deixar, mas eu ficava naquela, mas será se jornalismo... Aí eu vinha com aquela história que muitas nós sofremos. Será que eu vou conseguir sustentar os meus 2 filhos? Nossa.
Sendo jornalista. Eita, Carla, tu tá falando um monte de coisa que, e assim... Tá passando filme na tua cabeça. Passando filme na porque minha cabeça. Porque a gente sempre pensa também nessa questão. Porque você tinha 2 filhos. Gente, eu tinha 2 filhos para criar. Eu vendia cachorro-quente, Rosângela, na porta do meu condomínio. Eu morava ali no Residencial Cristo Rei. E todos os dias, de manhã cedo, eu ia no supermercado ali próximo, era ali no Macro. E aí eu ia fazer as compras para poder fazer o cachorro-quente no final da tarde. Eu sempre amei cozinhar, né? Eu sempre amei cozinhar. E aí o que eu fazia? No final da tarde, eu descia, a minha filha muito pequenininha, e aí a babá ficava com ela ali na pracinha do condomínio, e eu ia vender cachorro-quente. Eu comprei um carrinho de cachorro-quente, né? Comprei esse carrinho de cachorro-quente e ia para lá todo dia vender meu cachorro-quente. Porque com esse dinheiro eu conseguia pagar a faculdade. Né? Então, para mim fazendo foi jornalismo já. Fazendo serviço social. Ah, tá. Né? Esse serviço social era particular? Era particular. Ah, entendi. Era particular, na FA. E aí eu disse, não, mas eu quero ser jornalista. E aí abriu essa oportunidade e eu consegui migrar. Só que, olha o que acontece. Ali na hora de fazer a inscrição, eu fiquei na dúvida. Aí um monte de gente. Aí a gente sempre tende a escutar um monte de gente, né? O que tu acha? Menina, tu vai largar serviço social, mas tu vai para jornalismo. Olha, eu acho melhor tu fazer psicologia. E aí eu fui para a faculdade naquela dúvida se eu ia fazer psicologia ou jornalismo. E não tem aquela coisa que fica bem e o outro ladinho aqui, você não sabe para onde vai, aquela dúvida. Aí eu encontro nesse caminho Edivaldo Lira. Irmão do Átila. Conheço meu amigo. Meu amigo, queria mandar um abraço para ele. Ele começou a conversar ali comigo. Edivaldo não, o Evaldo. Né? Porque tem o Edivaldo, tem o Evaldo, tem o Antônio, o Evaldo. Sim, o Evaldo. O Evaldo, eu já conhecia ele, a família Lira, porque o meu irmão, Renato Berger, na época, vereador, trabalhava com Átila Lira, então tinha todo aquele apego ali, né, da família. Aí o Evaldo também já me conhecia, porque meu irmão candidato, eu acompanhava ele nas campanhas e tal. Tá fazendo o que aqui, Carlinha? Eu vim fazer minha inscrição para a faculdade, eu estou fazendo serviço social, mas eu estou querendo transferir o curso. E aí eu disse, pois é, eu vou botar aqui, acho que eu vou fazer psicologia, porque e tal. Aí ele olhou, psicologia? Não, minha filha, você não tem nada... Você vai ser a jornalista. Carla, você tem um dom da comunicação. Você fala muito bem, você tem uma voz bonita. Você tem que fazer jornalismo. Aí eu já tinha, inclusive, colocado a opção. Ele pegou o papel da menina, ele rasgou o papel e ele disse assim, não, a Carla não vai fazer negócio de psicologia, não. Bote bem aí, jornalismo. Olha aí, ele já viu na frente. Eu precisava de um empurrão. Eu não tinha mais aquela autoconfiança, né? E eu precisava de alguém para me dar aquela força. E aí meu Deus, é isso. Eu vou ser jornalista, eu quero ser apresentadora de TV. E aí eu fui fazer faculdade de jornalismo. Aí, Rosângela, nesse período, eu tinha uma loja no Shopping Riverside. Minha tia é dona de uma fábrica de biquínis no Rio de Janeiro, aqui Corpo. E eu sempre gostei muito de moda. E aí eu precisava sustentar meus filhos, né? Então eu tinha essa loja, eu era vendedora, então eu ia para Fortaleza comprar roupas para vender, eu fui sacoleira, eu vendia Natura, eu era uma vendedora ainda vendia meus cachorro-quente, porque eu tinha que vender de todo lado para poder sustentar meus filhos, tinha né? que cuidar das crianças. Eu amo trabalhar com vendas, eu sou uma vendedora nata. Quem é vendedora, meu amor? Se vira em qualquer lugar. Se vira em qualquer lugar, né, Rosângela? E aí eu disse, bom, eu vou fazer jornalismo. Minha filha pequena estudava ali na escola Dom Bosco e era uma loucura para mim. Eu não tinha carro e aí eu não tinha com quem deixá-la e era e ela ia comigo para a faculdade todo dia, Rosângela. Inclusive ela foi homenageada, foi a mascote da turma. Eu lembro que uma vez ela viu a Cristiane Sequef no shopping. Ela, mãe, minha professora. Eu, menina, tua professora. Quando eu olhei era a Cristiane Sequef, eu digo, minha gente, a menina assiste tanto aula na faculdade de jornalismo que ela já está chamando a Cristiane Sequef de professora dela. Então a Luísa praticamente se formou comigo lá na Santo Agostinho. Olha. E aí, nesse intervalo, Rosângela, ali a distribuidora Cristal, do nosso amigo Emanuel,
Fazia ali, onde hoje é o Piauí, Piauí Center Moda, antigamente era um polo. Sim, lembro. Né? Era um Polo polo de feiras, sim. de eventos. E olha a ironia do destino. Eu com a minha loja, eu estudante de jornalismo, fui ser roster, né? Que era recepcionista da distribuidora Cristal, porque eu também fazia esses freela. Antigamente a gente fazia muito. Tinha que fazer tudo, eu tinha que fazer né? tudo, gente. Eu era vendedora de loja, eu passava a temporada de férias, eu era vendedora lá da Estileto, da Marlúcia, vendia lá da Coquete. Enfim, eu fazia tudo. Férias, e aí eu ia ser vendedora, né? Aproveitava esse período para ganhar um dinheirinho a mais. E aí, sempre que aparecia esses eventos, aí o seu Emanuel, lá da Cristal, falava, olha, tal, aí eu ia lá para ser recepcionista, às vezes no supermercado, a gente para demonstrar produtos e tal. E eu fui ser recepcionista dessa feira, era uma feira enorme. Lá eu conheço Rivanildo Feitosa. Te amo, Riva. O Rivanildo estava fazendo... Rivanildo é minha vida. Né? O Rivanildo... Aí o Riva estava padrinho fazendo... da minha filha. Ele tá eu fazendo... amo ele demais. Tava e o Rivanildo estava lá, naquela época, o Rivanildo era o... Meu Deus, como é que eu posso dizer assim? O Rivanildo, ele estava chegando e transformando o colunismo social. Lembro demais. Com uma coluna que começou explodindo, que era a coluna Inside, que ele fazia ali com a Arizinho e com a Simone Rodrigues. Uhum. E ele foi, aos poucos, chegando e verdadeiro sucesso com a coluna Inside. E aí, nessa feira, eu conheci o Rivanildo. Aí, junto com o Cícero Cardoso. Ficamos amigos. Meu irmão vereador. Cícero conhecia muito através da Socorrinha ali os deputados e tal. E o Rivanildo foi fazer a primeira festa dele, Celebration, com a Tânia Alves. E lá o Rivanildo pegou... Lá o E o Rivanildo fez essa festa com Tânia Alves. Eu lembro. Aí o Rivanildo, nessa época... Eu fui dessa festa. Foi dessa festa, eu lembro. O Rivanildo não tinha nem carro. E eu tinha conseguido comprar um carrinho para mim, porque eu vendi minha loja, juntei um dinheiro, vendi o meu carrinho de cachorro-quente, porque daí eu tinha que me dedicar à faculdade de jornalismo, e fiquei trabalhando com minhas vendas mesmo sem precisar de um ponto fixo. Então, eu fiz um dinheirinho, e aí eu peguei e comprei um carrinho para mim. Porque eu tinha que ir para a faculdade, tinha que pegar minha filha na escola, ela tinha que ir comigo, eu tinha que ter um veículo. E o Rivanildo não tinha carro. Aí o que eu fazia? Rivanildo, é o seguinte, meu irmão é vereador. Vamos lá na Câmara para me poder conseguir te ajudar a vender os convites. Ele, Carla, tu vende os convites comigo, tu tem uma porcentagem, vamos começar nas vendas. Aí eu já tinha um ganhozinho de dinheiro, né, ali, e eu junto com ele para poder vender a festa dele. E com essa festa, o Rivanildo... E eu ia buscar o Rivanildo todo dia, porque eu tinha o meu carrinho. Aí ele começou a conviver muito comigo. Por isso que a Luísla o escolheu para ser o padrinho dela. Foi ela que escolheu, Foi ela que escolheu, porque o Rivanildo era a minha convivência diária, né? E aí o Rivanildo ia para as festas comigo, para vender e tudo. E nessa primeira festa dele, ele já conseguiu comprar o primeiro carrinho dele, que era um Gol verde. Não sei se você lembra. Lembro. Ele comprou... Eu participei de todas as etapas, porque eu sou amiga do Riva desde quando ele começou. Pronto, então... e ele comprou o primeiro golzinho dele, o Gol verde. Gente, foi uma felicidade tão grande pra gente. E ali o Rivanildo começou a história. Paulo Guimarães, maravilhoso, meu chefe, assim, eu digo que o Paulo Guimarães, ele é tudo nas nossas vidas, sabe? Eu me emociono quando eu falo do PG, da família Guimarães, porque foi na Meio Norte que eu tive a oportunidade, né? E o Paulo, ele sempre foi um amigo, sabe? Ele sempre deu muita oportunidade para nós, jornalistas, conseguirmos ganhar o nosso dinheiro junto com a TV. Então, Paulo, ele sempre foi muito isso. E aí, nessa época, Rosângela, o bolso começou a apertar, porque precisava ganhar dinheiro. Né? E eu tinha fechado minha loja, eu tinha fechado minha banquinha de cachorro-quente. E aí eu começava a precisar ganhar dinheiro, né? E aí o Rivanildo, e o Rivanildo também começando no jornalismo, o Paulo falou, Rivanildo, é o seguinte, você vai ter um programa de TV. Porque a gente passou a ser uma TV
local. Né? Ele saiu de uma afiliada para virar uma TV regional. E aí apareceram oportunidades de programas de televisão. E o Rivanildo não tinha experiência alguma com televisão, muito menos eu estudante de jornalismo, não sabia nada de televisão. E aí o Rivanildo, junto com a Marcela Aragão e a Josnaíra Marques, que hoje mora nos Estados Unidos, uma grande jornalista, excelente repórter, dividiu o programa com o Rivanildo. E lá eu era assistente de produção. Eu lembro demais. Você lembra demais? Tô assistente de produção do Rivanildo. E eu era assistente de produção e eu fazia tudo pro Rivanildo, tudo, Você que fechava os contratos. Aí o que aconteceu? Eu comecei a dizer, Rivanildo, eu preciso ganhar dinheiro. Porque você tá vendo aí, eu tenho um Júnior, eu tenho a Luísa, eu tenho meus filhos, eu não tenho um companheiro para poder sustentar, eu tenho que ser eu. E eu não queria dar preocupação para os meus pais, né? Eu já tinha o meu apartamento, graças a Deus. Eu tinha conseguido adquirir minha casa própria. A importância da gente... Quando a gente tem um local para morar... Já fica mais tranquila, né, Rosângela? Qual foi... Agora, voltando aqui, qual foi o teu primeiro apartamento? Foi apartamento ou casa? Tu comprou? Foi apartamento. Na verdade, o meu primeiro apartamento foi um apartamento alugado ali do Abelardo. Abelardo é muito amigo do meu pai. Ele tinha um apartamento ali no Ilhotas. E foi quando eu casei com 17 anos, né? Então, eu fui morar nesse apartamento alugado. Eu lembro de ti já morando no Cristo Rei, porque eu fui olhar aquele apartamento do Cristo Rei para fazer uma avaliação na época. Na época, para vender, né? Isso. Olha, foi desse tempo. Pronto. Então, a gente termina fazendo parte da história de uma da outra. Sem saber, né? Porque a gente... tá. E quando tu falou da história do cachorro-quente, eu me lembrei. Mas vamos lá. E aí... Me conta. E aí... Você já estava dentro do programa, brilhando? Não, aí eu estava com o Rivanildo ali. O Rivanildo começou o programa. E eu era assistente de produção. E eu disse, Rivanildo, é o seguinte... O negócio está apertando para mim, amigo. Eu tô precisando ganhar dinheiro. E eu era uma estagiária. Né? Então, tipo assim, na época eu ganhava, Rosângela, R$200. Nossa. É como se fosse hoje um estágio de 600, 500, 600 reais. Era esse valor que eu recebia por ser uma assistente de produção. Eu não era funcionária da TV. Né? Eu era assistente de produção do Rivanildo. Então, assim, eu queria aprender. E eu tinha que me agarrar àquela oportunidade, porque era uma oportunidade única. E eu digo muito isso para as pessoas que trabalham comigo como estagiárias que estão ali iniciando. Começar e acreditar, e acreditar, né? Porque a gente não precisa querer que as coisas aconteçam. Tudo é no tempo de Deus. Mas, Carla, eu acho interessante tu falando tua história. E hoje as pessoas, tu contou uma linha do tempo aí, e hoje as pessoas, elas querem tudo automático, tudo assim. Ontem, tudo rápido. Você mesmo, hoje você tem um assistente. Será que ela tem paciência de ir para o próximo nível? Que é aprender. Eu estou perto da Carla para aprender. Eu estou perto da Carla para ir para o outro nível, aprender com ela. E foi isso que eu fiz com o Rivanildo. Porque, tipo, eu abri mão de uma loja que eu vendia bem. Porque eu não tinha como, Rosângela, cuidar da minha loja, acompanhar o Rivanildo nos tantos eventos. Eu ia dormir de madrugada. Eram muitas festas, eram muitos eventos. E aí você já estava... Eu já estava... olhando aqui, você, no caso, já estava conhecendo muita gente, muita gente, eu já conhecia relacionamento, você. Aí você começou... Né? Quando foi que você começou o teu programa? Aí porque já foi, assim, já foi bem depois. Deixa eu te falar. Entrevistar, bater papo com a jornalista é mais difícil do que sem ser jornalista, porque a jornalista ela tá levando, ela tem mais experiência e termina levando para o tempo dela. Aí eu quero já entrar no teu programa. Quando foi que tu começou? O start entre sair do Rivanildo como assistente, porque demorou depois muito. Você foi jornalista. Pronto, demorou muito. E aí você foi... Demorou. Você foi jornalista que eu tô falando, você formou... Aí você começou eu lembro que você fazia as entrevistas, já não era mais assistente, você começou a fazer as entrevistas. Eu comecei ali como assistente, né? E aí depois eu virei produtora. Aí eu fui produtora. Comecei como assistente, né? A Marcela Aragão era diretora, a Josnaíra Marques era produtora e repórter com ele, apresentadora. E aí depois a Josnaíra, rapaz, Rivanildo, a Carla, ela é danada, bora botar ela para produzir o programa, porque já tá ficando cansativo para eu fazer esse tanto de coisas. E aí eu passei a ser a produtora do programa. E eu fiquei a produtora do programa. Foi nessa época que eu disse, Riva,
As contas estão chegando e o negócio está apertado para mim. Eu preciso ganhar dinheiro. Como é que eu faço? O Rivanildo, vamos ali para uma palestra. O Paulo Guimarães fez um evento para todos os jornalistas, apresentadores. Foi quando a TV ficou regional. E ele falou, olha, eu quero somar com todo mundo, que é isso uma coisa que eu falo muito da família, do PG, do Paulo Guimarães, da empresa. Todo mundo cresce junto. E aí ele disse, quem vender os comerciais, quem for atrás da venda, ganha 30% de comissão. Você imagina, Rosângela? Uma matéria de 5 mil você ganhar R$ 1.500. É muita coisa, né? E aí foi aí que eu comecei a ganhar dinheiro. Meu amor, o Rivanildo chegou a ter mais de 30 patrocinadores. Se eu descobria, por exemplo, Rosângela Castro vai fazer o aniversário dela, vai ser uma grande festa. Eu dava um jeito de conseguir o teu telefone e lá eu já ligava. Aqui é da produção do programa do Rivanildo. Você não quer fazer a cobertura da sua festa? Olha, é tanto. No jornal você paga tanto. Rosângela, eu vendia tanto. Tanto. Que Deus, oh, bênção, meu Deus, como Deus é maravilhoso. E aí eu fui ficar conhecida na TV pela vendedora. Porque quando ia ali para a conta, né? Aí era seu Walter Leite, que era o diretor financeiro na época, eu dizia, rapaz, quem é essa menina? Porque ela tá batendo aqui todo Todas mundo. Todas as metas. Não, ela as tá metas vendendo. Não, tá vendendo tá ultrapassando. Demais. E o Rivanildo me ajudou muito, porque o Rivanildo me ajudou muito e me ensinou a vender, né, a publicidade. E às vezes o Rivanildo dizia, não, Carla, eu não tenho tempo para ir, tu vai lá, a comissão é tua. Vocês eram uma dupla dinâmica uma dupla dinâmica demais. E ele me ajudou muito, Rosângela, porque foi a partir daí que eu comecei a ganhar dinheiro. Aí quando você teve a visão de ter o teu próprio programa, aí eu fiquei lá no Inside, e aí foi bem na época que o Paulo disse assim, olha, agora a gente vai abrir a programação para novos programas. E aí, nessa época, eu queria fazer um programa de esporte. Eu disse, não, vou olhar os programas que todo mundo já tem, então eu vou para o outro lado. A Cíntia Lages me convidou para poder... Ela tinha um programa à tarde na TV, que era numa praça. Eu não sei se era Tem de Tudo, eu não lembro o nome do programa da Cíntia. Mas ela me convidou para poder ser repórter e eu entrava ao vivo para ganhar mais experiência. E aí o Rivanildo disse, rapaz, e a Carla sabe fazer... Porque na época eu não era repórter, eu era só a produtora. Então, ele sempre tinha outros repórteres que vinham para ser repórter, mas eu continuava repórter. Mas eu queria ser apresentadora, eu queria ser repórter, mas eu sempre me coloquei no meu lugar. Eu não queria, dizer assim, não, Rivanildo, eu que tenho que ser sua repórter. Eu queria que ele me reconhecesse. Que ele te visse. E que ele me visse como uma possível repórter, né? Mas ele, em mim, tinha sempre aquela figura da produção dele, do braço direito dele. Então, o Urias Moura, na época, criou o Informe Meio Norte e me convidou para fazer o Informe, apresentar o Informe. E aí eu me dividi ali no Inside, eu passava o dia na TV, o dia trabalhando, a madrugada no Inside, e eu fazia várias coisas. Aí foi aí... Tu cobria as festas, né? Cobria tudo. E foi aí que veio uma coluna em Foco, que eu comecei a escrever para o jornal Meio Norte, junto com a Leninha Aragão. Lembro. Você lembra? Minha amiga. Pronto. E a gente tinha um Só tem amigas. E aí a gente começou a fazer, tinha Feira dos Municípios, Sim, aí lembro. Teve um programa também em Foco, que eu ia apresentar com a Leninha. Tinha revista também, então eu fui pegando várias coisas. E foi nessa época que eu fui contratada para ser contratada da TV. Então, a TV me contratou para ser funcionária. Então, foi a partir dali... Conquistou pelo seu trabalho, pelo meu trabalho, seu dinamismo. Exatamente. Aí eles, olha, a gente tem que contratar a Carla, ela vai fazer parte da TV como jornalista da TV e vai continuar sendo a produtora do Rivanildo. E aí, nesse período, aí o Rivanildo, rapaz, a Carla sabe fazer matéria. E as repórteres faltavam, porque tinha muita matéria à noite. E aí eu estava sempre disposta a fazer tudo. Eu sempre fui muito trabalhadora, sabe, Rosângela? Eu sempre gostei de trabalhar demais. Até hoje eu sou assim, eu saio de casa às 7 da manhã, só chego em casa à noite. Eu sou essa muito pessoa dinâmica, que gosta de trabalhar. E aí o Rivanildo dizia, mas a Carla pode ser de madrugada, de manhã, de tarde, de noite. Ela tá aqui para sempre. Então, Carla, tu vai fazer a primeira matéria. E aí eu comecei a fazer matéria no Inside. Até que o Rivanildo disse, não preciso mais de repórter, não. Você vai ser a produtora e a repórter. Aí eu fiquei sendo a repórter do Inside. E foi na época dessa questão dos programas. Eu queria fazer um programa de esporte.
Aí tem aquela história assim, que sempre vem alguém por trás e quer tomar ali teu lugar, né? E aí lá na direção, em outros meios lá, tava aquele zum, todo mundo querendo ter um programa. Eu levei um projeto junto com o Marcos Monturil, estava quase tudo aprovado. E depois veio outro apresentador e acabou fazendo o programa de esporte e eu fiquei para trás. Tudo tem que ser na hora certa, Rosângela, eu fiquei arrasada nessa época. E aí a gente tem que começar a aprender a lidar com as patadas da vida, porque infelizmente isso acontece toda hora, né? A gente se decepciona com as pessoas. Então é muita coisa que a gente passa. E aí poxa, eu nunca fui uma pessoa maliciosa. Eu acho que quando a gente tem um coração bom e a gente não passa por cima dos outros, a gente nunca acha que as pessoas vão passar por cima da gente. Quando a gente não quer o mal das pessoas, quando a gente não prospera coisas ruins, de puxar o tapete de alguém, a gente nunca acha que isso vai acontecer com a gente. E aí eu virei para o Marcos Monturil e disse, Marquinhos, é o seguinte, nós vamos fazer bem que um projeto novo, juntos, nós dois, Canal Saúde. Aí que veio a ideia do Canal Saúde. Eu disse, não é esporte, mas esporte tem a ver com saúde, eu vou fazer o Canal Saúde. Não tinha nenhum programa de saúde, né? Assim, um programa voltado 100% para a saúde, só tinham quadros. Eu digo, é bem aqui. Por que eu tive esse start? Porque quando eu ia entrevistar no programa do Rivanil dos médicos, que eu chamava ali para dar entrevista, isso me chamou muita atenção. Eles diziam, não, eu não quero, não. Eu não gosto de programa de sociedade. Eu vi eles muito reclusos, assim. Muitos não gostam, muitos até não hoje. Gostam, mas quando era... Até hoje é assim, Mas aí eu dizia, mas se fosse de saúde... Aí ele, só falo se for na minha área. Eu gosto de falar de saúde, que eu sou médico. Eu disse, rapaz, a gente não tem um programa de saúde. Aí eu criei o Canal Saúde com o Marcos Monturil. Foi nessa época que aí, meu amor, foi um estouro. Mas eu fiz o processo contrário. Eu não fui lá nessa direção apresentar o meu projeto. Eu fui direta no Paulo Guimarães, no dono da empresa. E aí o PG já me conhecia das minhas metas. Já aprendeu no ali Inside. com aquela experiência. Ele já sabia que eu era uma vendedora nata, dinâmica. Ele só fez dizer, que dia você quer o programa? Eu digo, eu quero dia de quinta-feira, porque dia de segunda já tinham da Maia, tinham do Rivanildo, dia de terça. Aí já tinha a grade praticamente completa. E tinha segunda e quinta. Eu disse, não, segunda é um dia mais complicado. Quarta-feira era dia de esporte. Já experiente. Aí eu digo, não, eu vou experiente. pegar a quinta-feira. Eu digo, Paulo, eu quero a quinta. O programa é seu. Vá atrás de faturar. Vá atrás de fazer o programa acontecer, porque a gente precisa ter patrocinadores para poder a televisão, né? É assim que funciona. Aí, Rosângela, sabe o que eu fiz? Rapidamente falei com... Já tinha um network, né, da sociedade, já conhecia a sociedade inteira. Network ali, trabalhando no Inside há mais de 7 anos. Conhecia bem a sociedade piauiense. Não foi difícil conseguir chegar aonde? Nas clínicas, nos hospitais, nos médicos. E aí eu tenho um grande amigo, o doutor Elisiário Cardoso, cardiologista, amigo do coração. O Elisiário trabalhava ali no Hospital Itacó. Carla, eu vou te botar para tu falar com a Edilane, esposa do doutor Itamar. E ela foi minha primeira patrocinadora no Canal Saúde. Ai, amo demais, maravilhosa. E aí começou aí. Depois eu fui para outra mulher maravilhosa, que eu tenho assim um carinho muito grande, Raquel Vilar. Um beijo para ela, do Hospital de Olhos Francisco Vilar, também me apoiou. Rosângela, em uma semana, eu tinha 10 patrocinadores no Canal Saúde, você imagina. Só que o que foi que eu fiz? Eu gravei o programa com o Marquinhos, sem ninguém da TV saber. Quando as pessoas vieram saber, o programa já estava pronto, editado, feito e patrocinado. Porque tu já tinha sofrido ali. Eu já tinha sofrido. E olha que eu ainda sofri depois, que ainda vieram pessoas dizendo, mas ela copiou meu projeto. Ela fez o que eu ia fazer, porque eu também estava querendo um programa assim. Então, assim, vieram várias coisas. Mas como eu passei por isso, eu disse, não, vou fazer calado. Tudo a gente tem que fazer calado, sabia, Rosângela? Aí, você, desse período até... aí você já foi pro Bom Dia, aí eu foi se tornando a Carla que você é. E aí eu fiquei dividida ali entre o Canal Saúde e o Inside. E fiquei nos 2 programas, né? Porque o Canal Saúde era semanal e continuei com o Rivanildo como repórter. E aí... E produtora. Produtora. Repórter e produtora. E aí, nessa época, Rosângela, foi onde eu comecei realmente a dar um boom na minha vida, porque eu vendia muito para o Inside e comecei a vender muito para o Canal Saúde. Então, eu tinha uma renda muito alta.
E aí eu disse, bom, eu preciso sustentar meus filhos e pensar no futuro deles. E aí eu fui investir. E aí onde foi o investimento? Em um apartamento. Ah, tá. Já começou a pensar em investir em imóveis? E não, aí eu sempre fui aquela pessoa que eu sofri tanto, né? Porque eu não tinha condições. E aí eu não tinha para onde ir. Tinha que partir do meu próprio trabalho, que eu disse, bom, eu não vou pegar aqui o que eu tô ganhando para gastar com futilidades, com carro, com besteira, com isso, aquilo, aquilo outro. Eu tava pensando já no futuro dos meus filhos. Porque se você tem filho, você já estava... Eu já estava pensando em deixar alguma coisa, assim, formar alguma coisa para os meus filhos. E aí o que foi que eu fiz? Eu comprei eu já tinha esse apartamento residencial Cristo Rei, que foi quando eu vendi. E aí eu vendi esse apartamento, comprei uma casa na Ininga, né, uma casa, financiei uma outra parte e comprei um apartamento no Fontes Ibiapina. E aí o que fazia? Eu pegava todo o dinheiro que eu recebia, Rosângela, era para pagar a casa e esse apartamento. Então eu paguei muito rápido os dois. Rapidamente eu consegui pagar, porque o dinheiro que eu recebia, tipo, eu recebia 50 mil, eu não ficava com 50 mil no bolso, eu ia lá e quitava um monte de parcelas. Com certeza. Tanto que do Fontes Ibiapina, esqueci o nome dele. Andrade Júnior. O Andrade Júnior dizia assim, mas Carla, tu já está terminando de pagar. Eu digo, Andrade, é porque eu quero me livrar disso aqui. E lá na minha casa que eu tinha comprado, porque eu tinha um sonho de ter uma casa própria, eu disse, agora eu vou quitar o mais rápido possível. Então eu consegui, Rosângela, quitar os dois em tempo recorde. Aí depois eu comprei um terreno, né? Aí depois eu peguei desse terreno que eu comprei por 30 mil, eu vendi por 70. Aí eu fui fazendo... Você virou investidora no mercado imobiliário. Comprei... Se estava sobrando, tinha que investir no mercado imobiliário. Aí eu comprei um terreno no Alphaville, no início ali do Alphaville. Né? Então eu comprei ali um terreno no Alphaville. Aí depois eu consegui... Olha para você ver como é que é essa questão do investimento imobiliário. Como é bom a gente investir no mercado imobiliário, né? E aí depois eu peguei tudo que eu tinha ali, eu fui juntando, aí consegui trocar a minha casa, depois eu peguei um apartamento, aí recebi, porque a gente faz esse tipo de negócio, né? Você tem a cabeça aberta para negociação. E aí eu fui morar no Aldebaran. Né? Porque eu queria morar lá, queria ter uma casa segura. A tua casa tu construiu ou tu... Eu comprei pronta. Comprou pronta. Porque assim... Já foi... O proprietário da minha casa, ele queria morar próximo ao sogro, que morava próximo àquela minha casa lá da Ininga. E aí meu irmão é corretor de imóveis, né? E aí meu irmão disse, olha, Carla, tem um amigo meu que quer a tua casa. E ele quer a tua casa. E ele tem uma casa no Aldebaran. Aí tu já fez a transação. Então ele aceita receber tua casa, aceita receber um apartamento, aceita receber outro terreno. Jean, traz uma água aqui. E aí ele aceita receber teu apartamento, aceita receber outras coisas, porque eu não tinha o dinheiro para comprar a casa toda, né, Rosângela? Mas eu tinha os imóveis. E aí eu consegui trocar tudo isso pela minha casa no Aldebaran. Bom, é muita informação. Olha, a gente está conhecendo a Carla a fundo. Né? Porque às vezes, Rosângela, a pessoa vê a Carla hoje... Aí já pensa acha assim, que chegou até aqui rapidinho. Poxa, ela chegou já apresentadora, já ganhou o seu lugar ao sol. Mas agora, assim, Carla... Tudo que eu conquistei foi fruto de muito trabalho. Carla, nessa tua história toda, você contou da Carla menina que virou mulher, que virou apresentadora, que virou sucesso. Hoje, a Carla está na política. Hoje, a Carla representa a mulher, representa as classes que estão precisando de representatividade, porque é o teu papel hoje, né? Hoje você é pré-candidata. Eu quero saber por que você decidiu entrar na política. Na verdade, Rosângela, eu falei desde o início dessa entrevista que eu acredito muito em Deus. E eu tenho certeza que nada que aconteça nas nossas vidas não tem um propósito. Eu nunca imaginei entrar para a política, até porque eu sempre querendo esse sonho de ser apresentadora, conquistando o fato de trabalhar em uma das principais emissoras do Nordeste. Gente, é um presente de Deus trabalhar na TV Meio Norte, que hoje é a TV Meio. Então, eu tenho 2 décadas trabalhando na mesma emissora. Então, se a gente for parar para pensar em toda a minha história de vida, eu posso dizer que eu sou uma mulher que eu posso me considerar uma mulher abençoada e uma mulher que conquistou o que ela queria.
aquele sonho. Então, tipo assim, eu sempre vislumbrei isso. Mas a política, ela veio ao meu encontro de uma forma inesperada. Um convite feito pelo prefeito, doutor Pessoa. Algumas pessoas também não entendem como foi essa relação. E olha que interessante, Rosângela. Eu conheço o doutor Pessoa há muitos anos. O doutor Pessoa foi vereador junto com meu irmão. E tinha ali o Canal Saúde, né? Então, o que acontecia? Eu fui fazer uma entrevista com o doutor Pessoa, né? E eu tinha um quadro Além da Medicina. E eu conheci o doutor Pessoa em uma clínica onde ele atendia as pessoas gratuitamente. Ele sempre fez esse trabalho, ele sempre foi muito humano. Não, ele é não é porque ele queria espetacular. Eu tenho um carinho... Entrar na política, não, né? Eu tenho um carinho, um amor muito grande pelo doutor Pessoa. E eu fui fazer uma matéria com ele. Rosângela, eu fui para fora da clínica dele. E eu fiquei observando. Aquele homem chegando, entrando para atender as pessoas. Muitas famílias. Rosângela dava a volta e mais volta na clínica dele. Ele atendia uma por uma. Ele saía à noite, tarde, para atender. Não saía uma pessoa de lá sem ser atendida por ele. E fazia cirurgia, e atendia todo mundo. E atendendo todo mundo, as pessoas vulneráveis, com muito amor. E eu passei a admirar o doutor Pessoa dali. Ele ganhou o meu coração. E aí, todo título de cidadã, toda coisa que acontecia, evento, o doutor me convidava. Ele foi candidato a governador, eu o apoiei, eu sempre o acompanhava. Tu estava ali na retaguarda, sim, né? Sim. E as pessoas muitas vezes não sabiam. Eu tenho uma revista de saúde, a Mais Saúde. A maioria das revistas, inclusive a minha segunda revista, o doutor Pessoa estava lá na minha revista, eu contando a história dele. Na última edição minha, ele foi a capa da revista. O médico... Isso antes dele virar prefeito. Não, aí essa minha última revista, eu disse assim... Já era prefeito. Já era prefeito. Eu disse o médico que virou prefeito de Teresina. Tá. Então, eu contei essa história dele. Mas a minha primeira edição da revista está lá o doutor Pessoa. Vamos lá. E aí decisão tua... Pronto. Para entrar... E aí o doutor Pessoa... E aí veio a pandemia. E a pandemia foi na época das eleições, né? E aí o doutor Pessoa venceu as eleições. E eu fazia campanha para ele nos bastidores e ali mais na minha rede social, falando da admiração que eu tenho e sempre tive por ele e acompanhando ele em alguns comícios, alguns eventos e eu muito próxima ali a ele. Só que eu não almejava, não estava fazendo aquilo ali porque eu estava almejando o cargo, porque eu queria... A satisfação minha era ver ele poder realizar o sonho de ser prefeito de Teresina. Então, o fato dele ter vencido as eleições me deixou muito feliz. E eu fiz aquilo tudo de uma forma muito, sabe, sem intenção nenhuma. E aí o doutor Pessoa venceu as eleições. Eu estava em São Luís do Maranhão com a minha filha. E, de repente, meu telefone começou a tocar, Rosângela. Vários amigos meus, Péricles, vários amigos de repórter. Carla, tu vai ser a secretária da mulher. Eu digo, o quê? Secretária da mulher. Eu nem sabia que existia secretaria da mulher. Você sabia? Eu não sabia. Não conhecia. Ele te entregou o cargo? Não, eu nem sabia que existia uma secretaria da mulher. Imagina, meu nome tá rodado aí que eu ia ser a secretária da mulher e eu não sabia, porque o doutor Pessoa não tinha falado comigo. Não tinha me feito o convite. Eu não sabia, eu soube desse cargo depois de ti, na verdade. Pois é, eu não... Existia, afinal? Existia essa secretaria, mas as pessoas não conheciam. Eu, como jornalista, apresentadora de um programa feminino, que é o Revista, não conhecia a Secretaria da Mulher. E tomei um susto. Mas eu disse, olha, eu acho que isso aí é mais a fofoca de bastidores. E depois o que eu soube foi que, quando o doutor Pessoa foi falar do secretariado dele, né? Tinha um nome para ir para essa secretaria e acabou que houve lá uma manifestação, né, de mulheres, de pedir um nome de uma mulher e ele não falou o nome, ele disse, essa vai ser a minha indicação, vou deixar a única secretaria que vai ficar para depois. E essa secretaria ficou ali. Porque como é uma secretaria muito pequenininha, né, uma secretaria sem expressividade, ela era, porque hoje ela é uma secretaria incrível, maravilhosa. A gente publicizou essa secretaria e olha o quanto que essa secretaria cresceu. Mas na época era aquela que, tipo assim, nenhum político queria. Não, essa daqui não tem, sabe? E ela ficou esquecida. O doutor Pessoa disse, não, essa aqui vai ser a minha secretaria principal. E ele comentou ali nos bastidores o meu nome. E alguém, acho que foi o Efrem Ribeiro, ouviu e soltou na mídia.
Quando meu nome explodiu na mídia, aí já vieram outros políticos começar a dizer, não, doutor Pessoa, por que o senhor vai botar a Carla? Não, tem que botar é fulano de tal. E apareceram outros nomes de outras mulheres. E aí as pessoas começaram a ir atrás de mim. Eu dizia, gente, eu não recebi o convite. E eu não conseguia falar com o doutor Pessoa. E eu fiquei, que ainda estava naquela febre da... Ela estava naquela febre da transição. E eu até tentei falar com ele, mas eu não consegui. Eu digo, porque eu já estava chata para as pessoas, meus amigos... Eu não estou sabendo, eu não posso afirmar e nem desafirmar. E os meus amigos da imprensa começaram a achar que eu estava mentindo para eles, né? E eu sou da imprensa. Como é que eu vou negar uma coisa? Eu dizia, não, gente, eu não recebi nenhum convite. E aí eu disse, gente, e agora? E o doutor Pessoa chegou a dar uma entrevista dizendo, não, ainda não tem, e confirmando que não que seria uma pessoa, mas que não era meu nome ainda. Então eu fiquei naquela coisa, sabe, Rosângela? E eu acho que estava faltando 5 minutos que ele tinha de prazo para ele dizer quem seria a secretária da mulher. E nesse intervim já existiam vários outros nomes. Inclusive, o meu nome já era tido como fora da secretaria. Nossa, que aí é a fofoca danada. Aí virou uma fofoca. Virou a fofoca danada. Vai ou não vai? Vai ou não vai? E eu fiquei, meu Deus do céu. E aí, eu lembro que eu liguei até para o ministro João Henrique, né? Amo demais ele e a Michelle, são maravilhosos. E o ministro, minha filha, seu nome realmente estava lá, doutor Pessoa. Mas aí já vieram outras forças políticas e eu acho que seu nome não está mais. Mas eu também não posso afirmar nada. Ele é um homem muito gentleman, né? E ele, não sei, mas eu não sei o que vai acontecer, mas vamos lá. Eu também disse, rapaz, eu não vou atrás disso aí, não. Deixa, seja o que Deus quiser. Faltava 5 minutos, Rosângela. O doutor Pessoa me liga. Eu estava dormindo. Era véspera de ano novo, virada de ano. Você é a nossa secretária, a minha secretária, sempre foi você. Quando eu disse, eu vou escolher essa secretaria, eu que vou indicar esse nome, eu sempre vi você, Carla, pela mulher que você é, pela mulher que você representa. Eu tenho certeza absoluta que você vai fazer essa secretaria, que muitos aqui diziam, essa secretaria é pequenininha, essa secretaria nada. Eu tenho certeza que você vai fazer essa secretaria ser grande. A Secretaria da Mulher está sob o seu comando. Vá lá e dê o mesmo show que você dá na televisão. Minha secretária, eu comecei a chorar. Quando eu olhei, estavam os sites, os portais, meu nome já estava anunciado em tudo. E aí, Rosângela, quando eu fui na Secretaria da Mulher fazer a transição com a ex-secretária, e eu fui conhecer o que era a Secretaria da Mulher, eu disse, meu Deus, isso aqui é uma missão de vida que eu tenho. Porque eu sofri violência doméstica. E a Secretaria da Mulher é uma secretaria de políticas públicas para as mulheres. Eu não entendia nada disso. E aí foi a partir daí que eu comecei você foi começar a entender, essa luta. Começar a entender, começar a conhecer. A conhecer, porque... Né? E eu fui trabalhar de uma forma horizontal com a equipe da Secretaria da Mulher. Tem uma equipe técnica, Rosângela, fantástica lá dentro, sabe? De mulheres incríveis. E eu trouxe todas essas mulheres para mim. No início eu sofri muito preconceito, porque as pessoas começaram a dizer o que tem a ver uma jornalista numa secretaria de políticas públicas. Ela não é técnica. Vixe, ela não vai fazer. Então, eu sofri muito essas críticas. Aí você conquistando cada espaço. E eu fui conquistando. Carla, me fala assim, quando foi que você decidiu e por que você decidiu se tornar pré-candidata a vereadora? Porque é importante a gente saber, porque é importante você mostrar um pouco da tua história aqui. Muitas vezes nos programas a gente não tem a oportunidade de ouvir tua história. A gente não, na verdade, o meu objetivo aqui não era por que você é pré-candidata, mas por que você está dentro dos nossos lares. É muito bom conhecer o outro lado da Carla, que não é só aquela apresentadora simpática, aquela apresentadora que está lá dentro das nossas casas com a matéria, mas ver a pessoa humana que você é. Esse outro lado que a gente precisa conhecer de quem está com a gente. Às vezes eu tenho curiosidade, o que é outra pessoa? Lógico, você está lá na rede social, mas muitas vezes na rede social você não conta tudo, você não tem tempo, você mostra recortes e recortes bem curtos, porque hoje ninguém fica mais de 1 minuto olhando. Aqui no podcast você está tendo a oportunidade de contar a tua história, contou muita coisa que a gente precisava ouvir. E agora, esse momento da sua vida, que você está chegando em uma outra fase, uma fase que você está emocionalmente madura, você está emocionalmente comprometida, você é uma mulher que já chegou no topo porque conseguiu
ter o lugar dos sonhos, mora numa casa linda, você tem imóveis, você tem investimentos e agora você quer fazer um outro papel, que é esse papel social. E eu vi que você entrou na política e está com muita vontade. Eu vejo um pouco dos seus recortes no Instagram. Confesso que quando eu só sigo quem eu gosto de ver. Eu não sigo só para olhar a fofoca, não. Eu sigo quem me inspira. E você tem inspirado falando da sua vida, falando que a mulher de 50, ela é super jovem, tá? No começo eu vou falar assim, no meio, porque a gente chega aos 100, sim. Então, tem muita água para correr nesse rio, tem muita água para rolar embaixo dessa ponte, e você está no auge. Então, é linda a tua história, tem que ser contada, tem que ser... Agora, eu quero entender por que você decidiu, qual o propósito, qual é teu objetivo na política. Na verdade, mais uma vez está ali o doutor Pessoa na minha retaguarda, né? Então, eu entrei para a Secretaria da Mulher e eu me apaixonei pelo trabalho da Secretaria, porque... Como eu sofri essa violência na minha juventude, eu não tinha uma dimensão, Rosângela, da situação da mulher hoje, da situação da mulher que sofre uma violência. E aí eu fui começar a entender como funciona a rede de atendimento e proteção às mulheres, as delegacias. E aí eu fui conhecer os órgãos, eu fui conhecer como funciona tudo. E eu fui começar a entender que na política eu não me sentia uma mulher representada, porque eu não me sinto representada, sabe? Eu sinto que na política da mulher, uma bandeira como essa... A gente não tem mulheres que representem a gente nessa busca incessante mesmo. Porque é muito fácil você aparecer, você gravar um vídeo, você dizer que eu estou lutando isso, estou lutando aquilo, mas ali nos bastidores você não faz nada. Cansei, Rosângela, de pedir audiência pública na Câmara Municipal de Teresina para discutir e não ver vereadoras, não ver vereadores e ver exatamente como é que funcionam os bastidores, porque uma coisa é você ver a política, outra coisa é você estar nela e você ver como funciona de fato. Então, por exemplo, a gente, dentro dos serviços da Secretaria da Mulher, eu peguei tudo que a Secretaria já fazia e eu disse, agora a gente vai chegar naquela mulher lá da ponta, que é a mulher que de fato precisa dos órgãos para poder dar o suporte ali para ela. E eu comecei a trabalhar essa política pública. Então, assim, eu fui atrás da Casa da Mulher Brasileira, que é uma casa que atende as mulheres em situação de violência, que lá ela não precisa mais passar por vários órgãos. Sabe aquela rota crítica que a gente vive? Passa numa delegacia, conta. Vai para outro órgão, conta de novo. Daqui a pouco você chega ali no terceiro, você já desiste de fazer a denúncia. Lá na Casa da Mulher Brasileira, só tem 7 no Brasil inteiro. Então, assim, a gente fez essa grande conquista. Então, eu fui atrás, eu corri. Rosângela, eu chorava tanto por todas as vezes que eu via que não dava certo. Você não tem noção do tanto que eu corri para conseguir a Casa da Mulher Brasileira. E hoje eu vejo que, politicamente, eu não tive apoio. Só tive apoio do prefeito. Porque ele sim, ele foi crucial. E aí eu fui lá em Brasília, consegui a casa, fui fazendo outras coisas, fui conseguindo várias coisas. Eu disse, agora eu tenho que ser pré-candidata. Eu tenho que agora ter essa minha voz e essa minha fala e poder estar representando as mulheres de fato. Porque uma coisa é você estar secretária, outra coisa é você estar em uma cadeira onde você pode cobrar, onde você pode aumentar ainda mais a discussão e representar. E aí foi aí que eu decidi realmente estar pré-candidata a vereadora. Bom, você não tem medo Não tenho medo. De sofrer. Você acabou de dizer assim, Rosângela, eu sofri preconceito das próprias pessoas da secretaria. Quem é essa jornalista? Você não tem preconceito? Você não tem medo de sofrer preconceito na política ou retaliação, digamos, eu não retaliação? Tenho medo de nada mais, né, ou de ser, digamos, julgada? Como é que a cabeça da Carla funciona? Eu sofro violência política, né? Então, assim, já na própria Secretaria da Mulher, a gente vê que quando você entra para uma discussão, inclusive na defesa dos direitos das mulheres e de conseguir verba
né? Porque a Secretaria da Mulher ela é 0,03% do repasse da prefeitura toda. Você imagina. É uma secretaria que tem um orçamento muito enxuto, Rosângela, muito pequeno. Então, assim, durante a própria Casa da Mulher Brasileira, a gente precisou comprar um terreno. A prefeitura precisava comprar um terreno. Então, eu tive que ser... não é uma coisa que é uma passagem. A Casa da Mulher vai ficar. Vai ficar. A Carla sai, Eu mas saí, a Casa da Mulher Brasileira continua. Para você ter ideia, Rosângela, nós inauguramos no Dia Internacional da Mulher. Já tivemos aí mais de 2.000 atendimentos. Olha isso, mais de 2.000 atendimentos. Olha o quanto que a gente tem mulheres aí sofrendo de situações de violência. É muito grande. Eu digo que isso é uma epidemia da mulher sofrer violência, Rosângela. A gente precisa lutar por mais política pública. E eu preciso lutar mais, porque o que eu fiz ali, o meu trabalho na Secretaria da Mulher, é um pouco do que eu quero fazer muito mais. Eu não quero parar por aqui, sabe? Você se apaixonou pela política? Eu me apaixonei pela política, me apaixonei pela causa, né? Eu vejo que as pessoas veem em mim essa mulher. Tanto que, a todo momento, as mulheres em situação de violência, elas já me chamam no Instagram, elas já veem em mim essa mulher que vai ajudá-las. E, Carla... É incrível isso, né? Mas me diz uma coisa, você contando a tua história, e eu olhando aqui, lembrando, você nem sabia que existia a Casa da Mulher Brasileira e, de repente, você está apaixonada por essa causa. O que aconteceu nesse período? Na tua cabeça? O que aconteceu lá dentro para você realmente agarrar essa causa e dizer, eu vou abraçar e eu quero mais? Porque é o seguinte, uma coisa é você estar secretária, como você falou, outra coisa é você entrar na política, porque você tem que entender do trâmite, você tem que entender como é o jogo, com quem você vai lidar, e se isso não vai te prejudicar? Porque tem uma outra coisa que a gente tem medo. Será que isso não vai me prejudicar na minha vida, carreira, na minha carreira? Né? Será que eu não vou me queimar? Será que o que você pensa com relação a isso? Rosângela, eu acho que quem está na política está sujeito a tudo. Está sujeito a críticas, está sujeito a receber retaliações, está sujeito a sofrer, muitas situações de fato que fazem com que você até queira desistir, né? Porque, por exemplo, dentro da política, Rosângela, eu já passei por tanta coisa, sabe? Eu já tive tanta decepção, que cada dia que passa eu fico pensando, meu Deus, o que é o ser humano? A ingratidão das pessoas é muito grande, né? E aí existe muito essa coisa, a minha própria família, que é meus filhos, às vezes, mãe, sai disso, você não precisa passar por isso. Você tem o seu trabalho, você tem a sua história, você conquistou a sua história. Eu sei que a senhora não precisa disso, mas aí, Rosângela, toda vez eu penso, toda aquela violência que eu sofri na minha juventude, tantas mulheres que sofrem hoje, e as mulheres que trabalham comigo, e as mulheres que me acompanham todos esses anos na Secretaria da Mulher, e o trabalho que eu fiz com toda uma equipe, com todo um grupo, com tantas mulheres que estão vendo em mim isso, seria covardia. Agora, nesse momento, eu jogar assim, tudo para trás e dizer, não, pensar gente, se virem... Se pensar só na Carla, agora é fácil. Agora vai. Porque, assim, realmente eu tô olhando para ti... Porque eu poderia, sabe, Rosângela? Eu tô olhando para ti, assim, de verdade. Eu olhando para ti. Cara, é muita coragem. Por quê? Você está estabilizada, estabelecida numa profissão e entrar numa política que você não conhece, quer dizer, não conhece ou conhece, eu que não conheço, né? Que é digamos, é um lugar que não tem solo fixo ali. É doloroso. E aí você entrar com essa cara e com essa coragem, porque você vai descobrir muito mais. Você está me contando que já sabe. Eu sei um pouquinho, porque meu pai, lá no interior, quando a gente era criança, ele era envolvido com política, foi candidato a vereador e tal, foi só candidato, algumas vezes. Então, eu via só nos bastidores, eu como criança, eu lá na minha infância, lembro exatamente do que ele passou, das traições. Então, assim, quando eu olho uma pessoa entrando na política, poxa, se a Carla, se a Rosângela me apoia, tal, eu vou te ouvir, olhar qual o teu propósito. Porque a primeira coisa, quando alguém lá na minha empresa chegar, Rosângela, eu quero lá uma reunião. Qual o propósito? Qual o propósito dessa pessoa? Eu quero ouvi-la. Claro. Porque é bom ouvir qual o propósito, né? Para entender. E aí, assim, poxa, é corajosa, porque é como sua família diz.
tem que ter um propósito aí, tem que ter um amor, tem que ter uma... Você não precisa disso, mais ou menos isso. Você não precisa disso, mas deve ter um propósito muito grande. É bom a gente entender isso. Eu tô falando, eu tô escavacando aqui, a gente chama escavacando, mas escavocando aqui um buraquinho que pode sair tanta coisa daí de dentro, mas é bonito você falar, dizer, é um propósito, eu não posso deixar essas pessoas aí sem o meu apoio, eu já fiz muito e posso continuar fazendo. E tem que ter coragem de continuar. E eu desejo que você consiga o que você busca. A gente está aqui já com 1h11 minutos de bate-papo. Terminar, né, porque, Rosângela? assim, é muita conversa. É muita coisa que a gente não conversa num café. Né? A gente precisa conversar mais. Muitas vezes eu sinto falta, sabe? Dessa amizade. Aqui, eu acho que... Aqui no podcast... Na verdade, e o podcast é isso, né? Eu tô matando, sabe o quê? O desejo que eu tenho de... muitas vezes eu sinto falta desse lado da minha vida, de ter uma amiga, de ter... E aqui a gente torna-se amigos das pessoas porque a gente conhece mais e se apaixona. Difícil, né, porque assim, a gente termina correndo, cada um pro lado e tal. E aí não tem um tempo de... eu separei a terça-feira, tá? Só para lhe falar. Só pro podcast. Não, terça-feira é o dia de eu almoçar com as minhas amigas. Pois você tem que me incluir nesse almoço, por favor, hein? A gente já combinou lá em casa, eu com meu marido, ele disse, amor, marca aí com tuas amigas na terça-feira a saidinha, porque a gente precisa desse né? bate-papo. Ou com amigo, ou com amigo, porque eu não tenho problema assim. Mas eu gosto das meninas pra gente ouvi-las. E muitas pessoas até me perguntam assim, Carla, como é que você dá conta de tanta coisa? Porque eu fico cansada só de te ver no Instagram. E olha que eu não boto tudo no Instagram. Né? Eu só alguns recortes importantes. Mas assim, Rosângela, eu acordo 5h30 da manhã todo dia. E aí eu vou fazer ali aquela minha caminhada, vou para minha bicicleta, eu comprei uma bicicleta ergométrica para poder fazer em casa, porque realmente eu não tenho muito tempo. Então eu tenho Tu não curte aquele condomínio todo lindo do Aldebarão? Eu não tenho tempo, Rosângela. A minha vida é uma correria muito grande. Então, desde que eu assumi a Secretaria da Mulher, a minha vida ela deu um giro assim muito grande, porque de fato... a Secretaria da Mulher, os meus filhos, meu marido diz assim, Carla, você ama o que você faz, você se encontrou na Secretaria da Mulher. É isso que eu tô falando. Você se apaixonou, mas é porque tudo isso, Rosângela, é essa memória afetiva de tudo que eu passei, que não é afetiva, mas que ela... É uma memória de querer ajudar os outros agora. É uma memória que nunca vai sair da... Uma mulher que sofreu uma violência, ela vai ter isso na vida inteira. Vai ficar marcado. Para sempre. Tá? A mulher vítima de violência, ela vai ter esse marcado para ela. Então, quando eu penso que eu posso pegar o que me foi dado a oportunidade para mostrar o trabalho, você imagina uma secretaria pequena, uma secretaria invisibilizada, ganhou uma proporção muito grande. Hoje, a Secretaria da Mulher é uma das maiores secretarias que a Prefeitura Municipal de Teresina tem, no sentido de dizer que com pouco fez muito. E parabéns pelo seu trabalho, hoje, viu? Rosângela, a gente tem aí o Serviço Florescer, que atende mulheres em situação de vulnerabilidade, na Santa Maria da Codipe, no Promorá, no Alto da Ressurreição, ali no Salobro, Zona Rural, ali no Matadouro. O meu sonho é que esse serviço, porque ele atende mulheres e crianças na faixa etária de 1 a 3 anos, tá? Então, assim, que esse serviço ele possa se expandir muito mais para a nossa capital. Né? Que a gente possa fazer muito mais, que a gente possa também estar atuando na educação. Porque o homem ali, ele é tão machista, a gente cresce nessa sociedade machista, patriarcal, que faz o homem se transformar no que ele é. Nossa, parece, assim... E o que está sendo feito para os homens, Rosângela, deixa eu te falar. O homem... Eu tenho 3 filhos homens, meu mundo é muito masculino, tá? Casada, 3 filhos homens. E eu sei que, muitas vezes... Nós, mulheres, educamos porque fomos educadas dentro do machismo e somos machistas também. Né? Uma coisa muito enraizada. Assim, às vezes, até o próprio, digamos, a pessoa, o homem que está fazendo a violência, ele não sabe que é violência. Percebe.
Então ele Ele foi não se dá educado, conta. ele foi educado e ele faz a violência sem saber, achando que ele até está sendo vítima. Então é muito E precisa se cultura, existir políticas públicas voltadas para isso pro homem. culturalmente está lá na raiz da educação, como você falou. É isso, Então, educação. assim, a gente tem que realmente rever os conceitos, essa nossa evolução, nosso crescimento emocional, espiritual, voltar para olhar, digamos, a educação, ela tem a ver com a cultura. Ela é a base de tudo. Com a cultura. A cultura é o quê? São os hábitos. São os hábitos. Só se muda a cultura quando se mudam os hábitos. Então, quando é que vai parar? A gente tem dados de que a violência tem só aumentado. Só aumentado. Então, como assim? Se a gente não trouxer lá para a política pública e educação é mesmo, isso. lá na base. Educação na base, sabe? Educação nas escolas, educação em casa. A gente precisa acabar, sabe? Com esse machismo enraizado. Então, a gente precisa, de fato, de políticas públicas. A gente precisa eleger quem tenha compromisso. Me adoece, sabe, Rosângela, ver e assistir vários políticos dizendo: eu já sei qual é o a Câmara Municipal de Teresina já tem os candidatos que vão ser eleitos, né? Porque já tem esse papel, e a partido tal tem tantos, vai eleger tantos, partido tal vai eleger tantos, partido tal. Gente, eu fico assim apavorada com o que eu vejo, vivenciando hoje, sendo parte ali de uma pré-candidatura. Eu fico chocada e eu fico cada vez mais pensando, gente, vamos ter cuidado com quem a gente vai eleger, sabe? Até quando a gente vai continuar tendo... Ouvir, né? Ouvir, porque se não for através de entender quem você está colocando lá, você não vai mudar nada. Temos poucas mulheres nos representando. Nós, mulheres, estamos votando nas mulheres? Olha, eu vou falar uma coisa. Isso aí é uma questão muito importante. Votar na mulher e por que votar na mulher. Porque Exatamente. a gente tem que fazer boas escolhas. E olhar o que eu quero nessa mulher. E nos ajudar, né, Rosângela? O que eu quero nessa mulher. Porque, assim, a gente termina falando o tempo todo. Eu formei, Carla, mais de 500 mulheres. Eu sei. Eu coloquei no mercado imobiliário. Lá de dentro da minha empresa, saiu várias mulheres que hoje elas colocam outras mulheres no mercado. Então, assim, como é que eu posso mudar o mundo? É mudando o meu mundo. Exatamente. Como é que eu posso transformar? É transformando aqui onde eu posso. É sobre aquilo que eu falei bem no início, Rosângela, que é sobre a gente. Não é sobre o que o outro vai fazer com você, o que a outra vai fazer com você. Né? Então, a gente tem sempre que ter esse sentimento, porque a gente se decepciona. E é isso que é a questão da cultura, né? A cultura, ela muda com o hábito. Por exemplo, eu entrei no mercado imobiliário, tinham poucas mulheres no mercado. Eu lembro. Se eu não tivesse entrado, talvez o mercado não fosse. Eu não estou querendo me colocar acima de tudo, mas se eu formei mais de 500 mulheres... Você foi pioneira. Então eu mudei o nosso mercado. Estado, e olha nosso só, mercado, você Carla, mudou mesmo. No Brasil, o estado que mais tem mulher de sucesso no mercado imobiliário é no Piauí. É no Piauí. E graças a gente que faz diferencial e acredita em outra mulher. E é isso que eu digo, que juntas, eu sempre falo que juntas nós somos mais fortes, mas é porque é verdade, Rosângela. E olha mulher tem que segurar a mão de outra mulher, levantar e ajudar. E olha que eu não sou de carregar a bandeira, tal, sabe? Eu não sou dessa mulher que, tal, essa bandeira. Eu acho que a mulher tem que fazer o papel dela, que é tomar o lugar que ela nunca teve. Tomar o lugar não é, vou à força. Não, conquistar porque ela é capaz. É só isso. E nunca se falou tanto, nós mulheres nunca tivemos tanto em evidência. Nós mulheres nunca fomos, assim, tão... A gente pode dizer que hoje, o papel da mulher, porque a gente luta por essa igualdade de gênero, né? A gente está lutando, é difícil, é complicado, mas a gente não pode parar, a gente luta por isso, né, Rosângela? Mas nunca nós mulheres tivemos aí tantas atuações à frente de lugares em que só tinha ali o papel do homem, e hoje nós estamos conquistando cada vez mais lugares que a gente não pertencia. E é mulheres femininas, diga-se de passagem, mulheres femininas, mulheres que sabem o que quer,
Mas, Carla, foi muito, muito bom bater esse papo contigo. Eu amei, a gente se sente Te vontade de parar, né, agradeço, eu Rosângela? quero te agradecer por esse bate-papo. Foi ótimo conhecer mais um pouco da tua história. E eu quero finalizar aqui, porque você deixa a sua mensagem final para os nossos seguidores. Qual a mensagem que você entrega para quem te vê todo dia? Qual é a sua mensagem que você deixa hoje? O que eu queria dizer para as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos vendo, é que a gente precisa ter determinação na nossa vida, sabe? A gente precisa ter coragem, a gente precisa acreditar nos nossos sonhos. Quando a gente tem foco, força, fé, coragem e a gente vai atrás dos nossos sonhos e a gente acredita, a gente consegue. Porque tudo que eu queria para a minha vida, Deus me deu. É impressionante. Mas eu fui em busca de conquistar tudo isso, né, Rosângela? A gente precisa sair da nossa zona de conforto. A gente precisa crescer cada vez mais naquilo que a gente quer fazer. E outra coisa, Deus dá o dom para cada um de nós. Não tem jeito. Todos nós temos o dom que Deus nos deu. E por que a gente não pega esse dom que Deus nos deu para a gente fazer aquilo que seja bom para a gente, para as nossas famílias, para os nossos? Então, acredite em você. Tenha coragem, tenha força, sabe, não desanime diante dos problemas, porque todos nós enfrentamos problemas, né, Rosângela? A gente vê hoje no mundo digital que é bem diferente do que a gente tinha no passado. Hoje essa galerinha que está vindo aí, ela vê um mundo muito na tela, né? E acha que aquilo ali é tudo muito fácil. Aquilo que você falou, eu já quero chegar chegando. Não, a gente tem que correr atrás e entender que tudo tem o seu tempo determinado. Não passe por cima das coisas, não passe por cima de ninguém, não queira tomar o lugar de ninguém, não precisa você querer apagar o brilho da outra pessoa, porque cada um de nós temos o nosso próprio brilho, a gente almeja conquistar. Se não dá certo, não tem problema, eu digo muito isso, sabe, Rosângela? Hoje eu estou pré-candidata a vereadora. Essa é a minha luta, a minha bandeira. Eu tenho vontade, eu quero, eu estou lutando e seja o que Deus quiser. E nem por isso a gente vai desistir, embora as coisas não saiam como tem que acontecer, Rosângela, porque a humildade é tudo. Então, eu recebo esse carinho seu, eu recebo o carinho de todo mundo e te agradeço, tá? Por isso. E ficamos com essa mensagem linda da Carla Begé, para quem nos segue, está nos assistindo. Eu que estou aqui surpresa com tanta... Ela entregou muito, falou muito da vida dela. Como apresentadora, a gente não consegue chegar até aqui. Então, agradeço a vocês e até a próxima semana no nosso podcast Cantos em Cantos. Até lá. Tchau.